Eu, que sempre defendo o Corinthians, que eu falo, nada disso, o Corinthians foi campeão de Libertadores invicto, em cima do Boca Juniors, eu vou ter que aguentar o Flávio Prado. Eu vou ter que escutar o Flávio Prado mais uma vez, e aí sim ele tem uma parcela de razão, dizendo que o Corinthians passa vergonha em competição sul-americana. Porque o Corinthians estava numa pré-Libertadores, caiu de forma vexaminosa, jogou mal contra a Universidade Central da Venezuela, passou aos trancos e barrancos contra um time que nem existe, jogou mal contra o Barcelona de Guayaquil, levou de 3 no Equador e não conseguiu tirar a vantagem dentro de casa. Eliminado na pré-Libertadores com atuações ridículas. E agora o Corinthians eliminado da Sul-Americana. Num ano que o Corinthians tinha esperança de bem numa Libertadores, de classificar, de brigar de igual para igual em mata-mata, nem na Sul-Americana o Corinthians sobreviveu. É um ano ridículo para o Corinthians, internacionalmente falando. E aí eu volto, o Flávio Prado vai dizer que ele tem razão e eu vou ter que calar a boca. Porque não tem defesa. Não tem defesa. Olha que campanha ridícula que o Corinthians fez nessa Sul-Americana. Olha que campanha patética. Porque hoje tinha que ganhar. Jogou mal de novo. Ah, mas era o Huracan, o principal do grupo. E os outros jogos que o Corinthians não conseguiu entregar? O Corinthians, mais um ano, vai virar piada. Não só do Flávio Prado, mas ele vai virar piada dos rivais, ele vai virar piadinha nas redes sociais. Porque, mais uma vez, quando tem competição internacional, o Corinthians envergonha o seu torcedor. Só nesse ano foram 2. Libertadores e Sul-Americana. Então, Flávio Prado tem todo o direito de ficar grandão, os rivais têm todo o direito de zoar, porque quando se habla espanhol, Corinthians estás muito mal. Chega a ser ridículo, mas o torcedor corintiano, ele vai ter que engolir essa situação e vai ter que ver que o seu time fez 2 campanhas patéticas. Já o São Paulo classificou, primeiro lugar do grupo, uma das melhores campanhas da Libertadores. Botafogo também venceu em casa, o Vasco goleou e a vergonha da noite é do Corinthians. Mas, Fábio Piperno, agora eu, pilhadinho, tenho que calar a boca, tenho que aturar você e Flávio Prado, porque você é outro. Você sempre diz, olha, competição internacional, Corinthians, tem tudo para ser vexame. Você dizia, e eu fui para cima de você quando o Corinthians classificou na Libertadores e quando foi campeão paulista. Eu falei, cadê o café com leite? Cadê? E hoje, Piperno, você e Flávio Prado podem tirar onda com a cara do Corinthians. Por quê? Ah, mas o grupo era difícil, que se dane. Com o elenco que o Corinthians tem, ele poderia ter se classificado na Libertadores e foi chacota. E poderia ter se classificado na Sul-Americana, Piperno. Não dá para levar na normalidade 2 eliminações sem nem chegar no mata-mata em competições sul-americanas, Piperno. Boa noite, Pilhado. Boa noite aos colegas, à nossa audiência. Eu só me arrependo de uma coisa, Pilhado. Eu esqueci, mas juro para você, eu esqueci de te provocar para uma aposta hoje. Perdi dinheiro, perdi dinheiro, porque assim, imagina se o Corinthians vai conseguir ganhar do reserva do Huracan. Em alguns momentos com jogadores que são reservas dos reservas, porque eles foram substituídos e entraram outros. Eu até brincava antes do jogo, não, Corinthians é Brasil na Sul-Americana hoje, apesar de que o Huracan é o Globo, né? Fazendo até uma brincadeira com o apelido do time. Mas, na verdade, o que a gente viu é uma coisa, foi hoje uma página
vexatória, vergonhosa da vida do Corinthians, que foi representado hoje na Argentina por um bando de sanguessugas. Esses caras, a maioria deles, a maior parte desses jogadores que entraram em campo hoje, também da comissão técnica, de todo mundo, não tem o direito mais de continuar vestindo a camisa do Corinthians. Foi uma vergonha, porque não é só pela derrota. Você pega o scout do jogo, o Corinthians não finalizou praticamente nada no gol. Eu acho que a primeira defesa do goleiro foi no finalzinho. Isso é uma vergonha, mas é um negócio, sabe, uma coisa deprimente. Esses caras que jogaram hoje, eles têm que pedir desculpa, a começar pelo Dorival, que gosto do Dorival, tenho o maior respeito pela carreira dele, mas hoje ele assinou um atestado de covardia. Como é que você vai jogar contra o reserva do Huracan, Dorival, precisando ganhar em um estádio vazio, sem o Yuri Alberto, com esse monte de volante? Onde foi que ele aprendeu a fazer futebol desse jeito? Eu respeito a carreira dele, o Dorival é bom técnico. Será que ele desaprendeu nos últimos dias, ficou traumatizado por conta da demissão da seleção brasileira? Aliás, ele não deve estar mais querendo pisar em Buenos Aires tão cedo, né? Tomou 4 outro dia e hoje perde para o reserva do Huracan. Então o Corinthians, vergonhoso de cabo a rabo, do presidente que saiu chutado até esse bando de jogador patético e sanguessuga que entrou em campo hoje. Porque, veja, e o Depay? Cadê o... Veja, o grande jogador, e é um cara de um belíssimo currículo, ninguém contesta isso, mas ele não vai jogar. Ele não vai aparecer nesses jogos internacionais. Eu nem estou pedindo para ele jogar bem contra alguma potência no futebol mundial. Mas ele não consegue jogar contra o reserva do Huracan. Eu que não sou corintiano, olha, eu hoje me senti lesado tendo que trabalhar em um jogo em que o Corinthians se apresentou pior do que o padrão de um jogo casados e solteiros. Porque... casados e solteiros, antes do churrasco da tarde, eles jogam mais bola do que o Corinthians mostrou hoje. Talvez os casados e solteiros, depois do churrasco, de comer aquela picanha até às 5 da tarde e de beber um monte, pode ser que eles joguem no padrão que o Corinthians jogou hoje. Aí tá me olhando aqui porque ele entende muito de churrasco, de tomar umas e tal. Mas olha, hoje eu fiquei inconformado. Não, eu acho que o Piperno, ele tem toda a razão no que ele está falando. O time do Corinthians hoje, e eu já falei isso algumas vezes do Flamengo, já falei de alguns outros clubes, hoje não teve a menor vergonha na cara. E eu falei, então isso, Bruno Prado conhece minha sabedoria. Quando eu falo bosta, eu assumo. Quando eu falo bosta, eu sou um dos poucos da mídia que assume. É ou não é, o Bruno Prado? Verdade, assume com orgulho, com firmeza. Falo todas com descarga, inclusive. Que eu falo. Todas, eu assumo. Agora, quando tem sabedoria também, né, Bruninho? Certo. Aí, eu também coloco os holofotes na minha sabedoria. E eu disse, e você lembra, Bruninho, você concordou comigo. Eu falava, gente, estão achando que o Dorival vai mudar alguma coisa no Corinthians? Estão achando que o Dorival vai ser muito melhor que o Ramon Dias? Porque eu lembro que o Ramon Dias tinha bons jogos pelo Corinthians. Sim. O Dorival, ele não teve um jogo bom, por enquanto, no Corinthians. E aí aquele negócio, resultados enganando. Ah, não, mas está perdendo pouco. Bruno, o Piperno tem razão. O que o Corinthians fez hoje dentro de campo é ridículo. E, minha opinião, o trabalho do Dorival Júnior hoje... para mim é muito pior do que o Ramon Dias mostrava no Corinthians. Eu concordo, por enquanto é pior mesmo, né? Ele tem pouco tempo, mas eu até falei e até marcou, né, o perfil da Jovem Pan junto ali no Instagram. Eu falei que eu achei que não mudaria muita coisa do Dorival pro Ramon e um monte de torcedor do Corinthians veio xingar, enfim, que é o que sempre acontece. Hoje, se eu falasse o contrário, se eu tivesse a opinião que o trabalho do Dorival é melhor, os mesmos que xingaram antes iriam xingar também, né? Então é assim que funciona. Mas até agora não é que não mudou muito, mudou para pior, sim, por enquanto é pior. Porque o trabalho do Ramon tinha um problema, que era a parte defensiva. O time tomava gol todo jogo, mas era um time que criava mais, principalmente com os 3 atacantes, o meia e os 2 atacantes, Garro, Memphis e Yuri Alberto.
E o Dorival, a princípio, ele tentou melhorar a parte defensiva, até que o time toma pouco gol, mas não cria nada. Pode-se colocar aí como atenuante. Garro jogou hoje pela primeira vez com ele, Memphis também jogou pouco com ele. Mas é muito pouco, é muito ruim mesmo até agora o nível de atuação do Corinthians. Eu acho que tem um jogo só que dá para salvar, que foi um jogo, acho que até bom do Corinthians com o Dorival, que foi contra o Inter. Que ele venceu em casa, foi 4-2, né? Acho que foi um jogo no sábado à noite, esse jogo até que foi legal. Mas os outros muito ruins. Uma coisa, assim, o futebol do Corinthians, e nem acho que o time se defenda tão bem, não. Tem muitos jogos que o Hugo pega, que o Hugo consegue evitar gols dos adversários. Hoje mesmo, ele, no primeiro tempo, fez uma grande defesa, antes quando estava 0-0 ainda. Então, assim, o Corinthians perdeu para o time reserva do Huracan. O Huracan vai jogar a final do Campeonato Argentino domingo contra o Platense. Então foi com o time reserva e o Huracan já estava classificado. E ainda assim, para ver como é que é a competição, né? Eu acho a Copa Sul-Americana uma competição bem ruim no nível técnico. O América de Cali, ele estava jogando com o Racing do Uruguai, né? Em casa. A gente falava durante toda a semana que o Corinthians teria que vencer o Huracan para classificar, porque o América, dentro do normal, venceria o Racing. O Racing do Uruguai não tinha nenhum ponto na competição. 5 jogos, 5 derrotas. E, assim, o Corinthians estava perdendo e o América com empate se classificaria, né? Com a derrota do Corinthians. E o América, até os 50 do segundo tempo, estava perdendo para o Racing do Uruguai. Então o Corinthians estava se classificando, mesmo com a derrota, porque o América de Cali estava perdendo em casa para um time que perdeu todos os jogos até agora. Só que aí o América fez um gol aos 50 e classificou. E o Corinthians está eliminado. Mas por muito pouco não classificou. Mesmo jogando mal desse jeito, mesmo fazendo uma péssima Copa Sul-Americana, em casa, aí também entra o Ramon nisso, o Corinthians, 3 jogos, disputou 9 pontos, ganhou 4. Ele só ganhou do Racing, que hoje fez seu primeiro ponto, empatou com o América e perdeu para o Huracan. Com o Huracan ainda era o Ramon, o técnico, na primeira rodada. Então, assim, a campanha é horrorosa. E se você lembrou da pré-Libertadores também, com a Universidade Central, nossa senhora, aquilo lá foi terrível. Aí tomou 3 lá em Guayaquil, do Barcelona. Barcelona que hoje foi eliminado da Libertadores e não vai nem para a Sul-Americana. Barcelona ficou em 4º no grupo dele, que é o grupo do River. Passaram River e Universitário do Peru. O Del Valle vai para a Sul-Americana e o Barcelona está eliminado de tudo. Esse Barcelona que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. Então, sim, tá jogando muito mal o Corinthians mesmo. Por enquanto, essa passagem do Dorival ainda curta, em termos assim de atuação, é muito ruim. Né, Raí? A gente está falando desse trabalho do Dorival, é um Corinthians que não está jogando nada. E o Corinthians do Ramon Dias muitas vezes jogava futebol. A gente já cansou de elogiar algumas atuações do Corinthians aqui do Ramon Dias. E o Piperno aponta para uma situação que o Mauro César Pereira costuma falar muito aqui. Depay, mais uma vez, devendo numa competição sul-americana. Geralmente, faço balanço também, que eu acho que não é justo falar só na Sul-Americana, na Libertadores. Ele foi um dos grandes responsáveis pela arrancada no Brasileiro passado. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo título paulista. Corinthians não conquistava título desde 2019. Eu acho que, balanceando, tem até um certo equilíbrio nessa passagem do Depay. Vai bem nas competições nacionais, mal nas internacionais. Agora, um argumento do Mauro, e que ele tem razão quando ele diz, é sobre o investimento que foi feito nesse cara. Esse cara ganha 3 milhões por mês. Esse cara é uma grande estrela, ele só ganha menos do que o Neymar no futebol brasileiro. E aí, realmente, para ele ter atuações tão decepcionantes e eliminações tão vexatórias em competições sul-americanas, começa a não pagar o que ele está custando, né, Raí? É um mico o Corinthians ser eliminado do jeito que foi na Sul-Americana. Não o jogo de hoje, mas no geral. Tinha elenco. Olha o valor do elenco do Corinthians. É muito maior que o Huracan e o América de Cali somados. E não passou. De fato, foi uma campanha trágica do Corinthians nessa disputa de Copa Sul-Americana, né? Boa noite para você, Pilhado, Bruno, Piperno e todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Você sabe que eu gosto muito de trabalhar aqui, Pilhado, porque a gente analisa o jogo, fala das partidas, mas a gente também tem um momento de descontrair um pouco, de brincar. E você citou no início aí o nosso querido Flávio Prado, né? Que tem aí a brincadeira dele em relação ao Corinthians. E aí, Pilhado, eu resgatei aqui com a nossa produção o vídeo do dia do sorteio da Copa Libertadores em que estávamos eu, você,
Bruno Prado e também Flávio Prado. E o Flávio Prado disse a seguinte coisa em relação ao grupo do Corinthians. Pedi pro pessoal rodar aí pra gente ver. Tirando o Campeonato Peruano agora, hein? E tava na pré-Libertadores, né? Foi semifinalista da Sul-Americana um dia desses. Eliminou o Inter, né? Quando o Del Valle foi campeão em cima do São Paulo, o Melgar foi semifinalista. Falta só o Iquique e o Corinthians. O Corinthians foi o último a sair, vai ser o último a sair. Vai pro grupo do Galo, então, o Corinthians, é isso? Não, grupo do... O Iquique, o Corinthians vai pro grupo de América de Cali, Huracan da Argentina e Racing do Uruguai. Nossa Senhora. Maria. Racing do Uruguai jogou Corinthians ano passado também na Sul-Americana. Vai jogar de novo. O grupo do Corinthians, América de Cali, Huracan da Argentina, Racing do Uruguai e Corinthians. Tá morto. Tinha que deixar a parte que o Pilhado também fala, mas é uma coisa que é curiosa, né? Porque o Flávio Prado... É óbvio que o Corinthians passa nesse grupo, gente. O quê? Valendo mais 100zinho? Opa! Valendo quanto aí? Ué, vamos ver aqui agora. Ah, Vai, fala o grupo de novo aí pra mim. América de Cali, Racing Uruguai e Huracan. Eu ganhei 100. Passam quantos? E o outro vai jogar repescagem. Aí que vai te dar um 100 reais. Tá bom, mas vale a repescagem? Não, enfim, você falou que Tem que ser passa primeiro fácil. do grupo? Aposta se ficar em primeiro? Aposta se ficar em primeiro. Tá bom, então você aposta em alguém. Ou tu acha que você é malandro, você vai apostar em 3 e eu em 1. Os caras da Comebol meteram o Vitória em 2 grupos. Tem alguma coisa errada nesse... Meteram o Vitória no grupo B e no grupo D, né? Daqui a pouco eles corrigem. Ou seja, não sabe nem fazer sorteio, né? Ei, que beleza. Tá bom, ó. Eu aposto no América e no Huracan. E dou o Corinthians e o Racing pra você. Não, você é América de Cali, então eu sou Corinthians. Pronto, vai? Vai. Então tá, 100. 100. Aí, 100, ganhou somos 100, 100. claro que somos 100. E se não passar nenhum deles, empatamos, então. Se não passar nenhum deles, ninguém ganha nada. Tá bom. É isso. É isso, fechado. Agora, vamos lá, Bruninho, repassa aí todos... vamos lá. Bom, e aí, como é que fica, então? O VAR deu 100 reais. Opa! Ó, o VAR aí, ó. Tem o VAR. E Perno ganhou 100. Não passou ainda. Trouxa! Trouxa! O América de Cali? Trouxa, tonto! Ô, Bruno, calma aí, Bruno. O América de Cali não vai pra repescagem? Vai, ficou em segundo. Então, ô babacão. O então quê? Espera pra ver se ele vai passar. Ué. Vou ter que esperar ainda? Era entre os dois. Ué, se você fosse de Huracan, você já tinha passado. Mas não. Agora eu vou ter que esperar. Se ele passar na repescagem, claro que eu vou te pagar. O VAR aqui da mesa tá dizendo que você quer valia o segundo lugar. O Pipa, não, vencedor. É classificar. Tonto! Mas ele avançou pra Tonto! Não, repescagem, avançou pra repescagem. Tonto! Tá querendo arrumar. Se ele avançar, ele vai ganhar, mas ele não avançou. Eu nem sabia, nem lembrava mais disso. E ele tá querendo me tungar ainda. Malandrão. Vai, acredita no Corinthians. Vai, trouxa. De vai. novo, eu tenho grande chance de me lascar por causa do Corinthians. De novo. E detalhe, se eu perder esses 100, vai ser barato diante do que eu vou ter que aturar do Flávio Prado. O Flávio Prado, ele vai estar gigante, ele vai virar um pavão aqui no programa. E o Corinthians ajuda ele bastante, né? O Corinthians ajuda bastante. Corinthians também colabora, ajuda muito ele, né? Nossa Senhora. Eles vão dando motivo, né? Toda vários, temporada eles dão. Vários. Não, e agora nem presidente tem, né, Bruno? Nada. O Augusto caiu, tomou uma goleada no Conselho. Tá o Osmar Stabile como presidente interino até, pelo menos, a Assembleia de Sócios, né? Nem presidente tem o Corinthians. Tá feia a coisa. Mas agora, falando sério, né? A gente brincou aí, mas falando sério sobre o que você me perguntou, de fato é um momento em que se questiona muita coisa no Corinthians, né? Porque você tem, em 24 horas, a queda do presidente. Ele vai lá dar uma entrevista falando que nem ia participar da reunião porque já sabia que iria perder. E isso se confirmou com 74% dos votos. Foi decretado o afastamento dele, o impeachment ainda vai ser votado, como disse o Bruno, por conselho, e menos de 24 horas depois você tem uma eliminação
que é um mico, né, na Copa Sul-Americana. Era um grupo complicado, a gente brincou aqui, mas de fato tinha ali times fortes, só que o América de Cali fez muita força para não passar também, né? O América de Cali só avança, graças, como disse ao Bruno, a um gol no último lance do jogo, contra uma equipe que já estava eliminada desde a terceira, quarta rodada. Então, mesmo nesse cenário, o Corinthians quase avançou. E sobre o trabalho do Dorival, você estava falando, Pipe, eu estava aqui pensando, né? No jogo contra a Argentina, o Dorival foi lá e montou um time com 4 atacantes, né? O meio-campo aberto. E agora no Corinthians parece que ele está tentando, assim, de alguma forma, rever isso, enchendo o meio-campo de volantes. E isso não tem sido suficiente para o Corinthians criar nada. A gente estava aqui na semana passada no jogo contra o Novo Horizontino e foi um jogo horroroso do Corinthians também, né? Não criou nada, achou um gol lá que o Yuri Alberto meio que pariu o gol sozinho, né? Ele recebeu uma bola, tirou 2, chutou e fez o gol. E é um time pouquíssimo criativo, né? Muda a peça, muda o sistema, aí põe o Coronado para um lado, põe o Romero para o outro, tem o Yuri, aí o Yuri machuca, volta o Memphis, e o time não consegue avançar, não consegue progredir, né? Eu também tinha muitas críticas ao trabalho do Ramon, mas com o Ramon, pelo menos, era um Corinthians que ofensivamente tinha alguma coisa. Criava, fazia gols, em casa era um time muito forte, né? O Corinthians até essa força em casa ele tem perdido, com atuações muito ruins, com resultados magrinhos, como habitualmente não era, né? Então um time assim, com zero criatividade, com problemas defensivos, segue sofrendo muitos gols, então assim, muitas dúvidas, né? Se fora de campo, do ponto de vista diretivo e todas essas questões. É um Corinthians com um futuro muito, muito incerto, né? A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, a próxima semana, afundado numa dívida impagável. Dentro de campo, os problemas também estão começando a surgir com um tamanho maior, né? E esse de ficar na primeira fase da Sul-Americana em terceiro, eu acho que é algo para pensar e para refletir bem aí o que vai ser esse futuro do Corinthians. Gente, me desculpa, eu sei que eu sou um idiota de ainda apostar no Corinthians em competição sul-americana, mas na boa, divide a tela que eu quero ver o bobo do Piperno e o sonso do Bruno. Trouxa! Sonso, aí o Raizinho. Raí tá virando um novo Bruno. Mas é divertido. Cara, os caneladas pós-Corinthians na Libertadores Sul-Americana, eles são muito bons, cara. Só não superam eliminações do Flamengo. É muito bom. Agora, eu aceito que eu sou um otário por ter apostado nisso. A gente concorda. Não te perguntei nada, seu animal. Nada. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu continuo achando ridículo o Corinthians. Eu sei que todo mundo vai falar, o Huracan é um adversário chato. O América de Cali é chato. Pega o elenco dos dois. Eu desafio. Coloca aquele nosso cara a cara. Gente, o Corinthians vai ganhar de goleada. Se colocar o cara a cara, então, de valor de salário, vai dar, assim, os dois times vão dar nem um décimo da folha salarial do Corinthians. E olha que eu acho que eu tô jogando baixo. Então, é claro que é um mico. Por mais que digam que o Huracan é um time chato, que o América de Cali é chato, vocês discordam de mim que é ridículo o Corinthians tendo Depay, Yuri Alberto, e aí coloca valor de mercado e valor de salário, tá? Depay, Yuri Alberto, Garro, Carrilho, Martínez, o próprio Hugo Souza agora, goleiro de seleção brasileira. Cara, juro, vocês acham que eu tô errado desse Corinthians ter que ser o favorito desse grupo e acabar em terceiro? É ridículo. O que o Corinthians concluiu hoje é um vexame, pô. Porque vai querer se levar, às vezes, como normalidade, porque os adversários têm uma certa tradição, mas não dá para comparar os elencos. Então, para mim, é um papelão. Para mim, o Corinthians não teve vergonha na cara nessa Sul-Americana. Eu tô errado? Pilhado, eu peguei os números aqui, só para ilustrar isso que você está falando. Valor de mercado do Corinthians, 123 milhões de euros, né? Que é a ferramenta que a gente tem aqui, precifica em euro. Valor de mercado, Transfer Market. Valor de mercado do América de Cali, 19. E do Huracan, 23. Então, os dois custam 100 milhões de euros a menos. A gente está falando de mais de 500 milhões de reais do que o Corinthians. Repete para mim o número, Raí. O Corinthians, o elenco do Corinthians está avaliado em 123 milhões de euros. O elenco do América de Cali em 19 milhões de euros e o do Huracan 23. Então, os dois
custam menos de 100 milhões em relação ao Corinthians. 19 o América, 23 o Huracan, 123 o Corinthians. Se juntar os dois, não dá metade do valor de mercado do Corinthians. Olha aí, então isso comprova que eu sou um idiota, isso comprova que eu fiz papel de otário de novo, acreditando no Corinthians. Bota esse idiota do Piperno falando. O que você está falando aí? Eu só estou dizendo que eu concordo com você. Mostra o papel de otário que eu fiz, mas mostra que eu estava certo, Bruninho. Meu sonso favorito. Pô, olha o que o Raí acaba de trazer. Que os dois times somados, Huracan, que tanta gente falou, nossa, Huracan, América de Cali, nossa, eles somados, o valor de mercado dos times dá 100 milhões a menos do que o valor do Corinthians. Então é ridículo o que aconteceu nessa Sul-Americana pro Corinthians. Sim, e uma coisa que aí, uma coisa que eu falo bastante, que essas coisas só comprovam. O que pagam aqui é uma loucura. Não vale, assim, mas não vale metade do que pagam aqui. É uma coisa de louco os valores aqui. Acho que o Corinthians, é claro que ele tem bons jogadores, mas assim, um pouco acima, especiais. O Memphis, eu não estou nem falando se ele está jogando bem ou mal, mas é um cara diferente. O Garro, que estava machucado, e o Yuri, assim, é um cara que entregou 30 gols nos últimos anos. Os outros são bons, eu acho o Carrijo bom, o Hugo, goleiro, mas assim, não são caras que vão mudar o nível do time. Sim, são jogadores, e eu tô falando do Carrijo e do Hugo, que são os dois melhores em relação aos outros. Os outros são bem comuns, né? Eu coloco esses três como caras muito bons, aí esses dois, Hugo e Carrijo, bons jogadores, né? E o resto é normal, assim, os outros... Assim, não são jogadores muito melhores que os jogadores desses outros times da Sul-Americana ou que jogadores de times que brigam para não cair no brasileiro, tipo o Juventude, sei lá, o Mirassol, que está fazendo um bom brasileiro. Assim, a diferença ela é pequena. Assim, claro que existe uma diferença, mas a diferença ela não é tão grande assim, para ter valores tão altos. Tem os caras especiais, os caras que são acima, mas 90% do elenco não é muito diferente. Assim, você pega um Corinthians e Mirassol, Corinthians desfalcado dos três, Memphis, Yuri e Garro, e muitas vezes jogou sem Memphis e Garro, agora o Yuri também machucou. Você jogar o Corinthians sem os três contra o Mirassol é pau a pau. É pau a pau. É uma coisa, se tem diferença assim, ela é bem pequenininha, não é muito grande não.